Bom, por que é importante então um profissional entender sobre Lean e qual é o impacto dessa filosofia e do entendimento da prática no dia a dia e na sua carreira profissional? Trata-se de uma filosofia que tem transformado as empresas, independente do segmento que essa empresa atua, independente do nível que o profissional atua, independente do seu nível hierárquico, isso vai ter resultados e é importante que tenhamos um bom conhecimento das ferramentas, das práticas e dos conceitos. Então eu sou o Marcelo Rodrigues, sou diretor técnico da Gemba Group e estou aqui para trocar umas ideias com vocês, para entender quais são suas dúvidas, para que vocês tragam suas perguntas, para também trazer alguns cases, algumas situações aplicadas em empresas, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre essa filosofia. O primeiro ponto importante na filosofia Lean é compreender os seus princípios. Quando nós falamos dos 5 princípios, nós estamos falando daquilo que direciona os nossos projetos nas empresas. Então, o primeiro ponto importante, entender o que é valor, né? Compreender aquilo que é importante na empresa. Qual é o seu valor? O valor é o produto, é o serviço que a empresa entrega, é aquilo que a empresa está buscando como algo que agregue valor para o seu cliente. Esse é o primeiro dos 5 princípios. O segundo princípio é onde nós falamos que esconde-se os desperdícios dentro de uma empresa. É o fluxo de valor, por onde o valor passa e de que forma que nós podemos atuar nesse valor, né, para aumentar a eficiência da empresa e para melhorar os resultados no dia a dia. O terceiro princípio é o fluxo contínuo. Então, o fluxo contínuo é quando nós estamos observando e fazendo com que os processos caminhem pela empresa sem quebras de fluxos, ou seja, de uma forma que agregue valor no maior tempo possível e que se reduzam os lead times para que o cliente receba aquilo que ele deseja. O quarto princípio é o sistema puxado. Então é você puxar o sistema, movimentar o sistema através de uma demanda, de uma necessidade. E o quinto princípio, por sua vez, é a melhoria contínua, que também é o conhecido Kaizen. Por que nós falamos que os 5 princípios são tão importantes no dia a dia das empresas? Porque através deles nós conseguimos organizar os nossos trabalhos, nós conseguimos entender o que realmente é necessidade dentro de uma empresa e conseguimos direcionar projetos de uma forma assertiva, né, para que se atenda aos requisitos necessários para melhorar a eficiência de uma empresa, os resultados de uma empresa. Mas para que isso aconteça é importante fazer uma pergunta, né? Você acredita na filosofia Lean? Né? O quanto você acredita nessa filosofia? Por que você acredita? Por que você não acredita? Né? Geralmente quando nós falamos sobre uma filosofia, muitas pessoas que são práticas, né, mais pragmáticas, elas acabam tentando entender um pouco melhor do que se trata, o que é isso, do que nós estamos falando. Né? Então quando nós estamos falando de uma filosofia Lean, nós estamos falando de um modelo mental. Como nós pensamos sobre essa filosofia? Né? E ao pensar sobre essa filosofia, como nós podemos transformar isso em prática? Então isso é um ponto importante, transformar a filosofia em prática. Eu acredito que é aí que nós temos os grandes resultados e que nós alcançamos uma maior eficiência naquilo que nós estamos buscando. Né? Então acreditar na filosofia é importante. Se você ainda conhece pouco da filosofia, se você ainda tem dúvidas sobre a filosofia, vamos trocar umas ideias, vamos conversar um pouco, vamos falar sobre isso, vamos fazer contato para que a gente possa tirar algumas dúvidas, sanar essas dúvidas e evoluir nesse entendimento para que aos poucos nós possamos compreender do que se trata essa filosofia. Onde nós podemos aplicar a filosofia Lean? Né? Não há segmento, processo ou empresa onde não seja possível. Então isso abre para nós grandes oportunidades em todos os segmentos para que através disso nós possamos obter resultados diretos, né? Resultados que realmente vão fazer com que valha a pena investir nessa filosofia e multiplicar esse conhecimento para nossas equipes, para as pessoas que atuam nas nossas empresas. Tá? Então esse é um ponto importante, compreender a filosofia e saber, é possível ter resultado em qualquer empresa, independe do que você faz.
Se é uma área de logística, produção, recursos humanos, engenharia, né? Independente, assistência técnica, serviços, produção, manufatura, não tem problema. Hospitais, qualquer lugar, nós podemos ir lá e encontrar oportunidades e transformar essas oportunidades em resultados diretos, que façam com que a empresa tenha uma maior eficiência e melhores resultados, né? E as aplicações? O que as empresas buscam, né? O que as empresas buscam hoje em dia são profissionais que possam fazer a mudança. Profissionais que tenham conhecimento, que tenham um comportamento voltado para a mudança. As empresas não têm mais espaço para profissionais que se encostam num cargo, numa função e não evoluem dentro desse cargo e dentro dessa função. As empresas precisam de profissionais alta performance, que tragam resultados, que façam com que as coisas aconteçam. Então é um momento de preparação, é um momento de transformação, onde o profissional tem que fazer o seu trabalho além daquilo que ele foi contratado para fazer. E como nós podemos fazer isso? Alta performance, buscando alta performance de forma contínua, né? Onde nós possamos nos reorganizar como empresa, como profissional e através dessa reorganização evoluir continuamente para que possamos aprender, né? Somente seremos competitivos se dermos continuidade pela busca constante, pela produtividade, pela qualidade, pela eficiência. Somente quando alcançarmos esses níveis de excelência, nós teremos aí um diferencial, vamos dizer assim. Então nós precisamos nos preparar para melhores resultados, tá? E isso é parte do desenvolvimento do profissional. E a filosofia Lean, onde ela entra nisso? A filosofia Lean, ela faz com que você pense sobre isso de forma frequente. Ela traz à tona os problemas, faz com que os problemas sejam muito claros, faz com que as anormalidades apareçam. E toda vez que um problema aparece, a anormalidade aparece, é onde nós temos a oportunidade de atuarmos e melhorarmos, trazermos melhores resultados para as empresas, né? Então eu vou falar aqui um passo a passo com 10 dicas de como você pode buscar a melhoria contínua na sua empresa, independe o segmento que você atua, independe do trabalho que você faz, né? Então a primeira dica importante é entender os requisitos que direcionam o norte, que direcionam os requisitos à necessidade da sua empresa. Pode ser voltado à rentabilidade, market share, segurança, produtividade, entrega. O que é importante para a sua empresa? O que nesse momento é mais importante? Eu sei que tudo isso aqui é importante para uma empresa, mas o que é mais importante para a sua empresa? O que é prioridade na sua empresa? Trabalhando nessas prioridades que nós alcançamos melhores resultados. Então, primeiro ponto, primeira dica, primeiro passo, entenda qual é o requisito do negócio. Qual é a necessidade da sua empresa? Através dessa necessidade, como que nós podemos evoluir? Através dessa necessidade, como que nós podemos direcionar os passos seguintes? Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, olhar para dentro do seu negócio. Como que nós podemos olhar para dentro do nosso negócio, né? Nós estamos dentro do nosso negócio todo o tempo, mas muitas vezes nós não olhamos de forma assertiva. Muitas vezes nós não olhamos para aquilo que realmente é importante dentro do nosso negócio. Então, quando nós falamos olhar para dentro do nosso negócio, é levantar dados, é entender quais são as oportunidades que nós temos que estão relacionadas à primeira decisão, ao requisito, ao norte verdadeiro, né? E ao olhar para dentro do nosso negócio, nós precisamos medir corretamente, entender corretamente qual é o status, qual é a situação atual e de que forma que nós podemos transformar essa situação atual. Mas primeiro nós estamos fazendo um diagnóstico, estamos entendendo o status e a situação atual da nossa empresa. Então, olhar para dentro do seu negócio, faça uma leitura, né? Tire um pouco as vendas e olhe de uma forma limpa, né? De uma forma sem vícios para o seu negócio, para a sua empresa, e tente enxergar as oportunidades que existem dentro da sua empresa. Tirando o vício do dia a dia, aquilo que nós achamos que está tudo normal. Olha de forma diferente, olha de cima, olha de fora. Né? Vamos pensar diferente, tentando enxergar as oportunidades na empresa. Bom, feito o primeiro passo, segundo passo, no terceiro passo, o que nós vamos fazer? Buscar a estabilidade básica.
Toda empresa, independente do negócio que você tem, independente do ramo que você atua, você precisa buscar a estabilidade básica. É a base, é aquilo que garante para que haja uma evolução, para que haja uma entrega daquilo que realmente é importante dentro da sua empresa. Então, quando nós falamos sobre a estabilidade básica, o primeiro M que nós trazemos aqui na estabilidade básica é a mão de obra. Tá? Então, olhando para a mão de obra, vou contar rapidamente aqui uma passagem, um case bem rápido numa empresa, onde nós tínhamos aqui 11% de absenteísmo, né? Um absenteísmo bastante alto, um desafio bastante grande, e esse absenteísmo gerava outras perdas na empresa, atrasos, não qualidade, hora extra, né? Todo tipo de situação era gerado por esse tipo de perda. Nós montamos um projeto, um A3 estratégico, e fomos trabalhando. Em 6 meses nós conseguimos reduzir de 11% para 3%. Né? Isso trouxe um ganho, uma redução de 70% naquilo que nós estávamos medindo. E essa redução não é por acaso, não é uma mágica, não é algo que se alcança rapidamente. São atitudes, ações corretivas, contínuas, que fazem com que o resultado na empresa aconteça. Então são pontos importantes, olhando para a instabilidade da mão de obra. Né? Então o primeiro M aí, olhando para a estabilidade básica. Segundo M que nós estamos trabalhando aqui, máquinas. Né? Então quando nós estamos falando de máquinas, muitas empresas precisam de equipamentos, mas que tipo de equipamento? Todo tipo de equipamento. No hospital, por exemplo, eu preciso de equipamentos de raio-x, de ressonância magnética. Numa empresa de logística, eu preciso de empilhadeiras, eu preciso de paleteiras elétricas, eu preciso de caminhões. Né? Numa fábrica, numa usinagem, eu preciso de tornos, centros de usinagens, retíficas. Então, eu tenho vários tipos de equipamentos, não importa. Qualquer tipo de equipamento eu posso gerar estabilidade trabalhando em máquinas. Aqui nós estamos misturando, né, uma ferramenta que chama-se o OEE, que é uma ferramenta de medição de eficiência global de equipamentos. Esta ferramenta está medindo a eficiência. Então, se nós olharmos aqui, ó, no início, o que nós temos aqui? Uma eficiência de 47,4%. Com um trabalho de estabilidade básica voltado para máquinas, nós conseguimos evoluir até 79,5%. Isso dá um ganho de 66,7% de ganho real, de eficiência. Você entende o quanto isso impacta o negócio de uma empresa? O quanto isso aumenta a capacidade produtiva? O quanto reduz o índice de hora extra, o índice de atraso? Muitas vezes isso impacta diretamente na quantidade de estoque que eu preciso ter na minha empresa. Então, medindo esse tipo de trabalho, o que nós podemos enxergar? Evoluções. Evolução de eficiência através de um indicador, que é o OEE, através de muitas ações, que são nossas ações do dia a dia, e nós alcançamos um aumento que vai impactar diretamente a nossa eficiência. E através dessa eficiência, nós temos o quê? Melhores resultados na nossa empresa. E isso faz com que a empresa continue melhorando continuamente, né? Então a empresa melhora continuamente através do quê? De boas práticas, de entendimento, de ferramentas certas no momento certo. No terceiro ponto aqui, também nós estamos buscando a estabilidade em materiais. Né? Então nós já falamos de máquina, de método, estamos falando de materiais. Né? Então quando nós falamos de materiais, nós estamos buscando o quê? Uma melhor eficiência, no caso aqui, reorganização de fluxo, né? Onde nós estamos medindo o fluxo da empresa e nós estamos entendendo neste fluxo como que nós podemos reduzir os cortes. Né? Os cortes que existem no dia a dia. O que são cortes? É quando o seu cliente solicita um pedido e você não tem a entrega. Então, neste caso aqui, nós tínhamos por mês, em média, 61 casos de cortes, onde o cliente desejava o produto e nós não tínhamos. Tá, mas o que isso impacta no negócio? Toda vez que eu não tenho um produto para entregar para o meu cliente, meu concorrente pode ter. Então eu estou perdendo espaço no meu mercado, estou abrindo precedentes para que haja uma concorrência mais agressiva e que eu venha a perder com isso. Então o que nós fizemos? Um trabalho forte. Nós chegamos a 21 cortes por mês, 66% de redução. Isso é tudo? Não.
é apenas o começo de um trabalho. É apenas para ilustrar como nós temos a oportunidade de reduzir. Mas o trabalho continua, o desafio ainda é grande. Nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam. Nós precisamos gerar transformação através de ações. Ações do dia a dia, 5S, Kaizen, gerenciamento diário, estabilidade básica, fluxo contínuo, né? Tudo aquilo que agrega, tudo aquilo que colabora para que possamos ter melhores resultados quando nós estamos falando das nossas empresas. E o último dos 4 M's, o método, né? Aqui tem um exemplo de uma célula de trabalho. Nesta célula nós tínhamos um padrão, onde nós tínhamos uma demanda para entregar um produto X de acordo com a necessidade do cliente. Tínhamos a linha do TACT, só que nós não conseguíamos entregar o produto. A variação no processo ela era tão grande que mesmo sobrando um bom espaço do nosso tempo de ciclo para o TACT, nós não conseguíamos entregar o produto para o cliente. Por quê? Porque a instabilidade era muito grande, não tinha um padrão, não tinha um método adequado, claro e definido no processo. Neste caso estudado, o que nós fizemos? Nós invertemos algumas operações dentro do processo, treinamos o operador para que ele trabalhasse nesse novo método e o que nós ganhamos com isso? 49% de produtividade, sem investir um único centavo, apenas reorganizando as atividades, as tarefas, fazendo com que as pessoas compreendam aquilo que elas estão fazendo, né, de uma forma bastante clara. Então, quando nós falamos no passo 3 de buscar a estabilidade, é a estabilidade dos 4 M's: máquina, método, material e mão de obra. Esse é o nosso terceiro passo. No nosso quarto passo, definição dos projetos, né? Então, gerou estabilidade? Ok. Próximo passo, quais são os projetos? E o que nós pensamos para definir os nossos projetos? Qual é a necessidade do cliente? O que o nosso cliente deseja que nós não estamos entregando? Porque ele é o principal motivo pelos projetos de melhoria. Então, o que o cliente precisa que eu não estou fazendo? E o que as empresas fazem? As empresas têm uma atitude um pouco egoísta na maioria das vezes. Elas ficam fazendo melhorias pensando somente internamente, somente nos seus processos. E muitas vezes não ouvem o cliente, que é quem realmente precisa de uma ação, de uma atitude, de uma mudança da empresa. Então, o primeiro ponto, olha para o cliente, entende a necessidade do cliente. Feito isso, vamos desdobrar a estratégia. Vamos entender a estratégia do nosso negócio. Vamos desdobrar ela para que aquilo que foi pensado no estratégico se desdobre pelo tático e pelo operacional. E, através de indicadores de performance, direcionar projetos para entender se estamos evoluindo ou não, se estamos tendo melhorias ou não, né? Então, o quarto passo é muito importante. Definição dos projetos, no que nós estaremos trabalhando, o que é prioridade, o que é mais importante para as nossas empresas. No passo 5, nós estamos definindo um plano de ação. Por quê? Porque se nós temos um projeto definido, nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. Um plano bem claro, onde esteja alinhado com as partes importantes, né? Porque quem deve manter esse projeto em continuidade é o gestor do projeto. Então, no meu plano de ações, eu preciso ter claramente definida qual é a ação e qual é o responsável pela execução daquela ação. Então, eu estou pensando no meu projeto, estou desdobrando o meu projeto e estou colocando em prática, mas eu preciso de uma equipe que faça com que isso aconteça. Por isso que é importante definir as atividades e quem são os responsáveis por essas atividades. E rodando o PDCA, planejando, fazendo, verificando, né, para que você possa finalizar as etapas com eficácia, com qualidade assegurada, e assim você garante mais facilmente a eficácia do seu projeto, né? Na parte 6, estamos executando o projeto, que é o quê? Fazer kaizens. Então, se você definiu um bom plano, planejou bem, agora nós vamos executar. Nós vamos realmente colocar em prática a execução do nosso plano de ações. E como nós vamos colocar em prática? Com kaizens, eventos kaizens, kaizens de processo, kaizens de sistema, gerar melhoria através de uma necessidade. Esse é o objetivo. Aqui temos um exemplo.
Nós fizemos um trabalho de um setup que tinha em duração média de 49 minutos e conseguimos chegar a 11 minutos. Então tivemos o que aqui? Uma evolução, onde através dessa evolução a gente consegue mostrar o que? Um resultado bastante direto. E principalmente, olha a queda, né? Olha a queda que nós temos no indicador. Tá? Por quê? Porque através dessa melhoria de setup nós também alcançamos uma redução do nosso lead time, o lead time de entrega do nosso produto para o cliente. Então isso colabora muito para que haja o quê? Uma evolução do nosso trabalho. Trabalhando com setup, eu alcanço redução do lead time dos meus projetos. E isso impacta diretamente no resultado da empresa, né? Então nós temos aí, resultados melhores, onde nós temos resultados financeiros nas nossas empresas. E isso impacta diretamente no nosso negócio. Então, observar, medir, atuar corretamente agrega valor, ajuda para que a empresa tenha uma maior eficiência. Na parte 7, nós estamos falando do quê? De monitoramento. Então, eu planejei, eu executei, mas de nada adianta se eu não fizer um monitoramento. Eu tenho que perceber, eu tenho que entender aqui no meu processo qual era a situação atual, qual é a situação alvo. Eu tenho que entender aqui no meu processo se a tendência aqui é de queda, né? Ou se a tendência em alguns casos é de aumento. Então eu preciso entender o meu processo. Dentro dessas medições, eu preciso também classificar quais são os tipos de perdas que eu tenho no meu negócio. Né? Como que eu posso separar essas perdas para que eu possa medir de forma assertiva? Medindo corretamente, nós temos a oportunidade de transformar, de fazer com que o resultado realmente aconteça. Isso aqui nós chamamos de monitoramento. Por quê? Porque você precisa acompanhar o resultado. Você não pode simplesmente confiar no planejamento. Você tem que planejar, executar e acompanhar o resultado para ver se ele realmente vai se manter a médio e longo prazo. Isso é estabilidade. Se o meu processo tem uma variação muito grande, a médio e longo prazo eu vou gerar instabilidade. Então eu não tenho um resultado eficaz, eu não tenho um bom trabalho neste case. Eu preciso então ter estabilidade básica, o mínimo de variação nos meus indicadores, né? O mínimo de variação. Quando eu tenho o mínimo de variação, automaticamente eu tenho estabilidade básica. Se a minha variação ela é muito grande, né, eu gero uma variação, picos e vales muito grandes, automaticamente eu não estou alcançando a estabilidade. Ok, feito isso, chegamos ao ponto do 8º passo, padronize. Use as ferramentas de padronização, carta de trabalho, tabela combinada, gráfico Yamazumi, quadro de capacidade. Usar as ferramentas. Por que é importante? Porque quando você tem um padrão, você garante a melhoria. Sem padrão não há melhoria. Se eu melhoro e não padronizo, eu vou perder e novamente eu gero a instabilidade. Se eu melhoro e uso o meu padrão, automaticamente eu vou garantir a estabilidade. Eu vou fazer com que essa estabilidade aconteça. E se eu tiver estabilidade, eu tenho melhores resultados. A minha empresa é mais eficiente, a minha empresa é mais rápida, é mais enxuta, tem menores custos, tem maior rentabilidade, tem maior saúde. Esse é o pensamento. E eu, como profissional, posso agregar muito para a empresa. Por quê? Porque eu posso fazer com que essa empresa tenha uma eficácia cada vez maior. Então esse é o nosso 8º passo aqui, dentro desses 10 passos. Passo 9, né? O que nós temos no passo 9? Capacitação, treinamento, preparar as pessoas para que elas executem o trabalho. Né? Preparar as pessoas para que elas compreendam o seu trabalho, qual é o desafio que essas pessoas têm, como que nós podemos fazer melhor, como elas podem contribuir para que o trabalho seja melhorado. E capacitar pessoas, você não simplesmente está treinando as pessoas, você está preparando multiplicadores. Pessoas que prepararão novas pessoas. E uma empresa que tem pessoas que preparam novas pessoas é uma empresa que evolui continuamente. É uma empresa que gera melhorias, é uma empresa que busca a alta performance e alcança a alta performance num tempo menor. Né? Sabemos que a luta é constante, a busca é constante, mas se todos nós estivermos envolvidos nisso,
A tendência é que o resultado aconteça mais rapidamente, no menor tempo. Tá? Então a parte de treinamento ela é muito importante para que haja uma evolução constante. E depois que nós fizemos o treinamento, implantamos, monitoramos, treinamos, o que nós vamos fazer? A replicação. O que nós chamamos de replicação? É a continuidade dos trabalhos. É você pegar aquilo que deu certo e levar para uma outra área. É você pegar o que deu certo e levar para o seu cliente, levar para o seu fornecedor, para que vocês formem uma cadeia rica de oportunidades, onde vocês reduzem os gaps, né? Terão a oportunidade de se reduzirem os gaps e o resultado será melhor. Eu posso atender e entregar melhor para o meu cliente, eu posso receber e ser melhor atendido pelo meu fornecedor, eu posso gerar um ambiente de melhoria contínua dentro da minha empresa, eu posso ter um melhor relacionamento com as áreas, com os departamentos, quebrando os silos, né? Os departamentos, os muros entre as áreas dentro de uma empresa. Então eu tenho a oportunidade de gerar melhoria de todos os lados, de todas as formas. Isso é muito rico, isso é infinito dentro de uma empresa. Então nós não podemos perder essa oportunidade. Você, profissional que atua na empresa, que tem esse tipo de oportunidade, você tem que atuar diretamente no processo, melhorar o processo e gerar resultados para a sua empresa. Né? Ok, mas o que nós ganhamos com esses 10 passos se nós fizermos isso dentro das nossas empresas? Maior empregabilidade. Por quê? Porque o profissional de alta performance está em escassez. Apesar do nosso país aí ter 12% de desemprego nesse momento, 12 milhões de pessoas no mercado, ainda tem muita oportunidade. Por quê? Porque tem muita pessoa despreparada. Eu conheço pessoas e empresas que estão buscando 2, 3 empresas disputando um único profissional. Eu conheço profissionais que têm opções de 2 ou 3 empresas para escolher onde trabalhar. Mas por que isso acontece? Porque ele atua numa área que ninguém atua? Em algumas situações sim, mas em outras não. Em outras é isso aqui, ó. Competência, evolução, produtividade, eficiência, profissionais que entregam mais do que eles deveriam entregar. Né? Engenheiros, administradores hoje ocupam cargos estratégicos em hospitais, por exemplo. Né? Em hospitais nós temos hoje muitos engenheiros, muitos administradores fazendo grandes trabalhos, mas ainda temos muito a evoluir. Né? Então empresas enxutas e lucrativas querem profissionais de alta performance. Profissionais que fazem muito mais do que deveriam fazer, profissionais que fazem diferente, que compreendem oportunidades e transformam em resultados. Processos padronizados e eficientes trazem melhores resultados. Profissionais com perfil investigativo e estratégico, isso é muito importante para as empresas, né? Não são aqueles profissionais de análises superficiais, são profissionais de análises mais profundas, que buscam a causa raiz, que buscam a melhoria contínua. Então o futuro dos profissionais depende de conhecimento e de prática. E é isso que nós estamos querendo trazer para vocês. Prática. Lean é o futuro para profissionais e empresas. Eu tenho certeza que em pouco tempo todas as empresas, todos os profissionais atuarão dentro dessa filosofia, aplicarão as ferramentas, levarão o seu trabalho, a sua realidade para a filosofia Lean, porque entenderemos que em breve esse é o caminho. É o caminho que vai nos entregar resultados, é o caminho que vai fazer com que as empresas sejam mais competitivas, que tenham menos perdas. Então é isso que nós queremos dentro desse curso trazer para você. Ou de forma online, ou de forma presencial, o curso vai ter esse tipo de conteúdo, onde você vai ter a oportunidade de ver cases, de entender a filosofia, de entender princípios, conceitos, ferramentas, estratégias, e você vai poder levar isso para a sua realidade. E eu garanto para você que através do nosso modelo de treinamento, sendo online ou presencial, você vai ter a oportunidade de alcançar resultados. Ok? Espero vê-lo em breve, né? Ou através da câmera, ou em nossas salas de aulas, para que a gente possa trocar experiências. Muito obrigado.